Oi, gente, boa noite, boa noite. Eu prometi de fazer essa live esse horário e tô aqui cumprindo, né? Cumprindo a frase minha desse ano é fazer aquilo que tem que ser feito. Então, vamos trabalhar, vamos destravar os cadeados aí da sua mente. É o tema desta live, destravando os cadeados do inconsciente. E quantos cadeados nós temos, né? Então eu sou Elisângela Abad, facilitadora de consciência, e tô aqui hoje para esclarecer algumas questões aí para você que talvez vá te ajudar muito. Eu tenho certeza, talvez não, eu tenho certeza que vai ser muita contribuição e vai ajudar muito, muito na sua trajetória mental. E o que mais é possível que você ainda não considerou possível. Deixa eu melhorar isso aqui, gente. Deixa eu baixar um pouquinho. Muito bom. Então, bora lá entender algumas questões. A nossa mente, sabemos que utilizamos apenas o quê? 5% do nosso mental. 95% é inconsciente. A gente não sabe o que está rodando lá nesse baúzinho. Boa noite para você que está chegando, sejam bem-vindos. Então, imagina que a nossa mente é um baú e vamos colocando coisas o tempo inteiro dentro desse baú. O que está lá no fundo? Talvez você nem consiga pegar, não lembre o que é que tem, precisa ir tirando um monte de coisa para fora. Então, imagina quantas coisas ao longo dos seus, vamos falar, fiz 18 anos outro dia mesmo, e aí quantas informações, quanta coisa que tem dentro da sua cabeça. Entenda mais ainda, a nossa mente, ela registra tudo por imagem. Então não é o que eu tô falando que você tá entendendo, é imagem. Primeiro de tudo, nós começamos a aprender desde que a gente vem nesse mundo as coisas por imagem. Então a gente entende o que é uma fruta olhando a fruta. Vai formando as letrinhas olhando as letrinhas. Aquelas imagens, elas vão se formando, né? Você aprende o abecedário, aprende lá o vocabulário completo e forma o que? As palavras. Então a nossa mente, ela identifica tudo por imagem. Registra. Você está me vendo aqui, você está registrando quem é a Elisângela. Quando alguém fala para você, olha, Elisângela tal, pode ser que venha na mente logo de cara a Elisângela que você acabou de ver na live, certo? Então, guarde bem isso, porque o nosso papo vai trazer muita consciência para você e vai trazer várias informações ligadas a isso que eu já comecei a falar. Então, nós temos um filtro de entrada aqui, que ele capta essa informação e manda lá para dentro do inconsciente, codifica isso e fala lá assim, ó, isso é uma live da Elisângela, eu tô vendo, isso é um caderno, isso é uma caneta, eu tô vendo, isso está sendo registrado como imagem, tá? Quando fala, e você precisa trazer algo à tona, é essa imagem que você vai lembrar. E como nós estamos falando aqui de cadeados, cadeado significa algo que está fechado, algo que fecha, algo que trava. Aí fala-se muito das crenças que te limitam, das coisas que você ouve, das coisas que você faz por repetidas vezes e acaba virando uma crença. Boa noite, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Então, o nosso cérebro capta essa imagem, manda para o inconsciente. Capta essa imagem e manda para o inconsciente. Quanto mais informação eu recebo, mais esse baúzinho vai ficando lá para trás as coisas. Então, tá enchendo o que eu recebi, vai jogando para trás. Recebi, vai jogando para trás. Tem imagens que tá fresquinha na sua mente. Tem coisas que você fala assim, nossa, já esqueci.
Gente, vou falar, eu tô com 51 anos. Imagina quanta coisa já experienciada, quantas coisas vividas, quantas coisas vistas. Chega uma hora que eu falo assim, ai, nossa, não lembro tal coisa. Principalmente, vamos falar de reunião de família, que é uma delícia, né? Começa a vir recordações. A minha mãe, por exemplo, ela tem um baú de fotos imenso. E de vez em quando a gente junta a família toda lá e começa a recordar e querer ver essas fotos. Então, o que acontece ali? Nossa, mas não lembrava de tal pessoa, não lembrava mais de tal lugar, não lembrava mais de tal situação. Não que a nossa mente esqueça, né? Essa informação, ela tá muito lá atrás, tá muito no fundo do baú. Então, eu não consigo lembrar. Imagina, né, gente? Aí fala que tá com problema mental, tá com problema de excesso de informação. Então também precisamos trabalhar bem essas questões aí, porque o excesso, né? O estresse, o cansaço mental faz com que a gente acabe esquecendo algumas coisas. E bora lá. Mente. Nós trabalhamos com 3 tipos de mente. Mente racional, que são os 5% do que eu consigo lembrar, do que eu estou realmente trabalhando aqui nesse momento. 95% é o inconsciente, que está lá atrás desse baúzinho. 95% inconsciente, subconsciente, tem vários nomes aí dados. Eu vou falar de inconsciente, tá bom? Porque é a linha de estudos que eu lido. E tem a terceira mente, que a gente pode chamar de mente superior, de mente espiritual, de Deus, de universo, que é algo que está muito para cima, certo? Gente, e nós precisamos estar muito alinhados. Essas 3 mentes funcionam muito se ela tiver harmônica, ajustada. Se ela tiver em desajustes e em desequilíbrio, é lógico que as coisas não vão fluir. A lei da atração não vai funcionar, escuta o que eu estou dizendo. Então, eu preciso estar harmônico. A minha mente racional é aquilo que eu consigo lidar, apalpar, eu sei o que é. A minha mente inconsciente são onde eu trabalho muito as emoções. Então, a gente fala até que é o coração. É aonde vem as minhas maiores emoções, porque estão registrados no inconsciente. O mental, racional, eu transformo isso em movimento e ação. A mente inconsciente, eu trabalho ela em emoção. E a mente superior é o que colapsa com tudo do universo, porque vira um campo eletromagnético. Eu vou falar de uma forma bem simples, tá? O campo eletromagnético é tudo aquilo que eu emano, né? Eu emano e aqui tem um outro campo e isso vira colapsa. Falam-se em colapso de função de onda, a lei da atração, porque conecta tudo isso. Gente, mas tem que estar em equilíbrio. E aonde fica o maior cadeado da nossa mente? É no inconsciente. Então eu tenho os travamentos que eu tenho, porque tem alguma questão lá no inconsciente que não está bem resolvido. Imagina que você captou uma imagem, virou um trauma, né? Como que eu vejo isso? Por exemplo, eu presenciei o meu pai brigando com a minha mãe. Vamos trazer, porque a fase da infância, até os 7 anos eu não tenho consciência, mas eu tenho um registro, eu tenho uma informação que vira uma emoção e aí vai formando o nosso inconsciente. As nossas crenças, as maiores crenças, elas são formadas desde a barriga da mãe, porque a gente ouve, a gente percebe, a gente entende o que a mãe está vivendo
pelas atitudes, pelas emoções que ela passa enquanto eu estou na barriga, e nesse período o que acontece? Eu estou captando essas emoções. Eu vou assimilando tudo isso e vai formando um registro. E aí, ao longo, da minha vida, eu nasço, eu começo a andar, eu começo a falar e tal. Então, a nossa maior formação mental, ela vai mais ou menos até os 7 anos, explicado pela psicologia, tá? Então, até os 7 anos eu tenho uma formação mental. E vai ficando registrado no inconsciente. Então, imagina que já desde muito cedo, eu presenciei o meu pai brigando com a minha mãe. Esse registro, essa imagem, ela ficou dentro de mim. E sabe o que ela transforma? Ela pode transformar em ódio. Ela pode transformar em medo. Nossa, eu tenho medo dessa atitude do meu pai. Ou eu tenho ódio do meu pai porque tá brigando com a minha mãe. É só uma ilustração para vocês entenderem que o que ficou registrado, aquela ação do meu pai, me gerou uma emoção. Essa emoção tá lá no fundo do meu inconsciente e ela tá travando a minha vida. Eu tenho um ódio muito forte. Então, gente, a emoção, ela vai trazendo em nós algo que nós não sabemos lidar e nem sabemos o porquê que ela tá ali. Por que tá acontecendo isso? Olá, sua linda, maravilhosa. Boa noite. Então, olha só. Por que eu tô com travamento? Por que realmente isso tá forte dentro de mim? Por que essa crença me limita tanto? Porque esse registro, essa imagem gerou uma química dentro do cérebro, um campo elétrico que formou uma química e que bloqueou, condensou. Imagina algo que condensa. E aí ela está aqui no fundo do seu baúzinho, nessa energia condensada. E claro que não vai estar em equilíbrio com a sua mente superior. Gente, nós somos formados de 3, tudo nesse universo é formado de 3, perceba: prótons, elétrons e nêutrons. Corpo, mente, espírito. Altura, largura, profundidade e por aí vai. Pai, Filho, Espírito Santo. Então, para a gente funcionar como um todo, eu preciso estar alinhado, eu preciso estar harmônica com essa situação das 3 mentes. Mente superior, mente inconsciente e mente consciente. 5% só é consciente, 95% inconsciente. E como que é a comunicação dessa mente? Eu comunico o mental com o inconsciente e o inconsciente comunica com o superior. Por que se fala tanto em perdoa o próximo, perdoa o próximo? Porque se você não libera perdão, essa química condensada não deixa ter um campo eletromagnético que colapsa com a sua mente superior. Faz sentido? Presta atenção no que eu tô falando. Se eu tô falando que no campo inconsciente o que domina são as emoções, se eu tenho um sentimento de rejeição e abandono, essa química ela tá tão condensada aqui dentro. O registro é abandono, o registro é rejeição, o registro é falta de perdão. Não tem campo eletromagnético para colapsar com a mente superior. Quando eu começo a trabalhar isso em mim, para poder liberar o perdão, para poder não sentir abandonada, porque que Deus, na palavra fala
não te deixarei nem te desampararei. Para que você se sinta amada. Por que a gente fala tanto, Deus me ama, Deus me ama? Para que eu realmente sinta amada. Eu faço parte desse todo. E aqui tem essa conexão. Aí tudo vai funcionar. Uma das maiores emoções do ser humano, lógico que eu estou falando de sentimentos muito fortes, de sentimento de abandono, sentimento de rejeição, sentimento de traição, né? O próprio medo ou a raiva, que são o medo e a raiva são dois instintos primitivos do cérebro. Não tem como arrancar, eles são potencializadores para você prestar atenção com o medo e ter uma ação com a raiva. Não é a raiva excessiva, né? Mas é aquela raiva que te impulsiona a fazer o que precisa ser feito. O medo não é para paralisar, mas é para você ter aquele sinal de alerta, atenção, isso que você está fazendo vai ser bom para você, não vai te prejudicar, não vai te ferir, tá entendendo? Então olha só, e uma dor que o ser humano carrega, isso desde o princípio, é a culpa. Nós temos um sentimento de culpa para várias N coisas. É um sentimento que é muito forte. Então a culpa, ela também não deixa você colapsar e se conectar com a sua mente superior. Porque, gente, eu vou trazer muitas coisas que também estão ligadas na palavra, justamente porque a palavra que eu digo são ensinamentos que estão na Bíblia. Eu considero a Bíblia o meu manual de instrução de vida. Ali tem muita coisa, ou todas as coisas, para eu não perder o direcionamento da minha vida. E ali fala para que a gente tenha um coração de criança. O que significa isso? Um coração puro. Eu estou falando para você que a mente inconsciente é considerada um coração. Por quê? São as emoções que nos dominam. São esses cadeados que tá ali trancado, que não deixa você prosperar. A prosperidade, ela é espiritual, porque a prosperidade e a abundância, ela vem aqui, ó, dessa mente superior. Gente, é muito forte isso que eu tô falando. Se você realmente tiver liberado um coração de criança, o coração de criança não tem mágoa, não tem rancor, não tem julgamento. Presta atenção. Uma criança é pura de alma. Para eles tanto faz, eles querem se divertir, eles querem brincar. Tá entendendo? E aí, se eu tenho um coração de criança, que é o que a palavra tá ensinando, é para que eu tenha... Só um minutinho, gente, que aqui em casa... Isadora! Gente, mil perdões. A gente tem aqui uma comunicação que tive que dar uma escapadinha. Então, olha só. Quando eu tenho um coração puro, um coração de criança, um coração puro, um coração de criança, essas emoções, o que vai acontecer? Vão ser puros. Vão estar conectados, tanto que a gente fala, uma coisa que fala-se muito também, que a criança até os 7 anos, ela tem uma comunicação espiritual muito grande, ela tem essa ligação, sabe? Corpo, mente, espírito. Então, gente, para ter um colapso de função de onda, para você realmente
atrair, ter a lei da atração, da prosperidade, é necessário trabalhar essas emoções. Qual é o cadeado que está te trancando? Qual é o cadeado que está te limitando? Que não está deixando você prosperar? Verdade que você ainda sente culpa porque você viu algo que não poderia ter visto, você sentiu algo que não poderia ter sentido. Os prazeres, às vezes a gente tem sentimentos de culpa por ter prazer na vida, gente. Tem mulheres que se sentem mal por ter prazeres sexuais, por ter sido abusada e sentiu prazer naquele momento. Gente, é muito forte isso que eu tô falando, mas a maioria das pessoas que passam pelo abuso, ela gostou daquela sensação, ela gostou daquele momento, só que depois sentiu culpa, ou sentiu abandonada porque não teve ninguém que protegeu daquela situação. A maior dor é de não ter ninguém protegido daquela situação. Eu estou falando de mente, eu não estou falando da situação em si, entenda bem. Eu estou falando de emoções, eu estou falando daquilo que está bloqueando você, que já me bloqueou muito, que eu ainda tenho bloqueios para trabalhar, porque são muitas camadas a serem limpas. Quantas camadas tem na nossa mente, quantas crostas que precisam ser arrancadas aqui, entende? Então dentro da sua mente existe coisas que você talvez nem saiba e que dentro de uma terapia a gente ajuda a identificar isso que precisa vir à tona para ser limpo. Não tem como limpar a sujeira que você não está enxergando. É necessário que você traga isso à tona, tá? Para que realmente funcione, para que simplesmente dê certo. Gente, e assim, ó, essa é a linguagem da mente inconsciente. A mente racional é tudo isso que você está vendo, que você está palpando, que você está percebendo. A mente inconsciente são as emoções. Quais são as emoções que está rodando aí dentro? Quais são as emoções que precisam ser limpas, que precisam ser arrancadas? E aí existem algumas técnicas, né? De você começar a trabalhar repetições de comportamentos. Por que a gente precisa mudar comportamentos? Para mudar as nossas emoções inconscientes. Por que quando eu vou, por exemplo, na academia, eu fico melhor emocionalmente falando? Porque está mudando a forma como eu estou me vendo. Eu estou me vendo mais forte, eu estou me sentindo mais bonita, eu estou melhorando nas emoções, eu estou mais alegre, eu estou mais feliz. Aqui começa esse trabalho. Por que a gente trabalha o empoderamento, a autoestima? Para que você se sinta dona de você, que esse alto poder esteja dentro de você, para que você assuma isso. Eu tenho um poder que nada me domina, nada me para, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu realmente escolho, eu consigo, entende? Então presta atenção, gente, trabalhe as emoções. Se você percebe que está aí precisando liberar um perdão, vai liberar um perdão. Se você está aí com um sentimento de culpa, vamos trabalhar essa culpa. Por que tem essa culpa aí? Se eu tenho medo, por que eu tenho esse medo aqui? Porque foi um registro que veio em forma de imagem.
e essa imagem se solidificou e tá tudo bloqueado lá dentro. E aí eu te apresento a ferramenta de barra de Axis maravilhosa, que ela vem a partir do momento que eu tô tocando ponto. Cada ponto equivale a uma área da sua vida que está ligada a todo tipo de emoção, de consideração, de percepção que você em algum momento teve. E gente, olha só, a partir do momento que você começa a receber essa energia elétrica que estão tocando com os dedos das barras de Axis, esses pontos lá dentro vai emanar uma corrente elétrica e ela vai vir como uma bomba mesmo para explodir, sabe? Dando cargas ali, como um martelinho, sei lá, como que a gente pode chamar isso, como que você gostaria de entender, mas eu tô te falando de forma muito simples, um martelo que vai arrancando, que vai quebrando essas energias dessas imagens que foram geradas e gerou o sentimento que você tem. Quando a gente vai trabalhar e percebe um sentimento grande de abandono, gente, esse tipo de emoção, a pessoa fica mendigando, né? Sentimentos, o que vier ali, tá bom, eu me agrado, eu me alegro, para me sentir acolhida, para me sentir amada, eu vou aceitando as migalhas. Eu vou me frustrando cada vez mais porque não tô sendo eu e tô aceitando coisas que não faz nem sentido, mas só porque eu tenho um sentimento grandioso de abandono, eu tenho que aceitar isso. Então, presta atenção. Quando você precisar trabalhar as suas emoções e você não sabe qual é a emoção que precisa ser trabalhada, lembre-se já logo de cara. Existe uma ferramenta chamada barras de Axis, onde você não precisa saber o que está acontecendo, você não precisa saber o que está sendo trabalhado, você não precisa saber o que está doendo, o que está travando, o que está limitando. É uma forma de você quebrar essa chave, esse cadeado. É uma forma de você pegar a chave e abrir essa porta que está travando. Porque a energia que emana lá dentro é exatamente isso. E é por isso que a gente começa a perceber que as barras vêm e explode tudo do lado de dentro. Vai limpando, a pessoa vai se sentindo mais empoderada, mais forte, a autoestima melhora, ela vai se sentindo dona de si e vai entendendo o que pode fazer e ser aquilo que realmente ela escolhe ser, ter e fazer. Que você entenda que para ter a lei da atração, para que a sua oração funcione, para que você receba o milagre, para que você receba o colapso de onda, para que os seus desejos sejam atendidos, tem que estar harmônico essas três mentes. Simples assim. Simples assim. Então, que você possa buscar entender o que mais é possível que você ainda nem considerou possível. Quanta coisa que dá para ser trabalhado para você ser você. Busque ajuda, de verdade, busque ajuda. Vai entender quais são as emoções que precisam ser extraídas daí de dentro. Quais são as emoções que tá te paralisando? Ah, por que fulano de tal faz a mesma coisa que eu, tem mais sucesso que eu? Por que fulano de tal trabalha com a mesma coisa e tem mais reconhecimento? E aí eu passo a ser verdadeiramente uma coisa só. Porque eu preciso pensar, eu preciso emocentizar, eu preciso agir da mesma forma.
Então, eu quero a prosperidade e tenho um sentimento ou uma crença de escassez. Eu quero a prosperidade, a abundância e tenho um sentimento de abandono. Eu quero a prosperidade, a abundância, quero dinheiro na minha conta, quero ganhar na Mega Sena, eu quero um monte de coisa aqui, estou escolhendo um monte de coisa de prosperidade. Só que eu tenho um sentimento de culpa, igual eu já falei, a culpa é um dos maiores sentimentos que nós, como seres humanos, é a humanidade carregando. Você sente culpa por não ser você sente culpa por não ser feliz, você se sente culpado por não ser próspero, você se sente de alguma forma uma culpa de não estar fazendo o que precisa ser feito. É um sentimento muito, muito doido, que a gente dá tantos outros nomes para ele. A gente é culpado desde o Jardim do Éden. A gente é culpado por estar nesse mundo do jeito que está e não fazer nada para mudar. Então, se você realmente quer que a sua vibração melhore as suas emoções, se você quer que a sua vibração aumente, vá trabalhar de um modo aonde você limpe essas emoções e venha a ser mais alegre, mais harmônico, mais congruente com a vida que você está escolhendo. É necessário ter essa congruência. Necessário. Tá certo? Então, quero deixar isso para você. Vamos harmonizar. Vamos alinhar tudo isso. Eu tenho várias ferramentas além das barras de Axis para também trabalhar tudo isso e mais um pouco, para você ficar alinhado, harmônico com você mesmo. É tão forte isso, gente, que você vai estar mais próximo de Deus quando você limpar todos esses sentimentos. Você vai se sentir mais pertencente ao todo, porque você é um pedacinho do todo. Você é um pedacinho do todo. Você é um fractal desse universo, você é centelha divina. E a maior dor do ser humano é a desconexão da própria essência. Por isso que a gente vê pessoas aí, né, tentando suicídio, pessoas se matando outros por conta do distanciamento. E aí a gente realmente fala, né? Nossa, a pessoa aí tá com falta de Deus. Essa pessoa aí não tem Deus no coração. Mas é porque ela realmente está longe da essência dela. Longe da essência divina dela. Beijo no coração. Até a próxima.